Graça e paz, irmãos. No capítulo de número 1 de Abacuque, nós falamos sobre a pergunta que Abacuque faz a Deus. E no capítulo 1 Deus fala o que iria fazer. Deus iria, então, como resposta, né, à pergunta de Abacuque, Deus fala o que iria fazer. Deus iria disciplinar o povo de Judá através do povo da Babilônia. No capítulo 2, então, nós vimos que Abacuque se coloca como alguém que está esperando a resposta de Deus, e Deus fala com ele e inclusive explica a ele o que iria fazer, e termina dizendo que o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra, no versículo 20. Né? Em outras palavras, o povo deveria respeitar, reverenciar aquilo que Deus estava falando. E agora o capítulo 3. O capítulo 3 a gente vê que o profeta Abacuque ele faz uma oração, e essa oração é muito linda. É uma oração em forma de canto, uma oração em forma de poesia, e a gente percebe desde o início Abacuque tendo uma outra visão a partir do que Deus havia falado com ele no capítulo 2. No versículo de número 1, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Então Abacuque está falando, ó Senhor, eu já ouvi muitas coisas, eu ouvi as notícias, eu ouvi aquilo que o Senhor já fez, as coisas que o Senhor já fez no passado, faz hoje também, Senhor. Aviva a tua obra, Senhor. Perceba agora a mudança de Abacuque. O Abacuque questionador, antes de Deus estar, antes dele entender um pouco mais sobre o que Deus queria, agora ele, mesmo sem entender completamente, né? Possivelmente ele não tenha entendido completamente o que Deus iria fazer como ser humano, mas agora ele está se colocando numa posição diferente. Abacuque agora entende que Judá seria purificado através daquilo que o povo babilônio iria fazer como instrumento de Deus, instrumento disciplinador de Deus. Ele entende isso e agora ele começa a orar pela vontade de Deus. O profeta que tanto tinha questionado a vontade de Deus, agora ele deseja essa vontade de Deus, por mais dura que seria. Isso nos ensina muita coisa, porque nós, meus irmãos, muitas vezes perdemos de ganhar mais de Deus, perdemos algumas coisas, de entender mais de Deus, de ter uma comunhão maior com Deus, porque nós queremos orar e pedir só para que Deus realize aquilo que a gente quer, que a gente deseja, não pela vontade de Deus, como Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim como também o próprio Jesus fez isso, quando ali em agonia ele orou ao Senhor, ao Pai, antes um pouco de ir para a cruz, e dizendo, se possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja a minha vontade feita e sim a tua. Né? Aqui a gente aprende isso com o profeta Abacuque, que ele ora a partir daqui, inclusive glorificando a Deus. Ele, por exemplo, no versículo de número 4, ele diz, o seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão. Raios são símbolo de força e de poder. E mãos aqui é a própria atividade de Deus. Então ele está aqui reconhecendo o poder de Deus. E aí a partir do versículo 5 isso fica ainda mais claro, né? Depois dele falar um pouco da glória de Deus, ele começa a falar do poder de Deus. Adiante dele vai a pestilência segue os seus passos. A gente tem vivido dias de peste, dias de pestilência, assim como Deus mandou lá através do êxodo, antes, né, do êxodo ali, no livro de Êxodo, antes de acontecer o êxodo do povo de Deus saindo do Egito, nós vemos as pragas acontecendo, as pestilências, as pestes acontecendo ali, isso a mando do próprio Deus, para mostrar o seu poder, mostrar a sua glória. Algumas das pestes, algumas das pragas, como são chamadas, atingiram tanto a nação de Israel quanto a nação do Egito. Né? E é o que nós temos visto nos últimos tempos, nos últimos dias, onde essa peste, essa praga desse vírus, coronavírus,
tem atingido o mundo de uma forma geral, como nós temos visto, né? E nós cremos que Deus, com os seus propósitos, tem permitido isso. Mas aí mesmo que nós entendamos que Deus permita, isso muitas vezes não nos isenta do medo. O medo de alguém da nossa família adquirir, contrair esse vírus. E isso nos deixa um pouco assustados, como certamente deixou o profeta Abacuque. O que nos cabe fazer, meus queridos, é tão somente fazer como o profeta fez, confiar no Senhor. Confiar. Deus é soberano, Deus é soberano, Deus é soberano sobre todas as coisas, sobre tudo e todos. Versículo 8 diz assim: acaso é contra nós, é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? É contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Em outras palavras, Abacuque estava dizendo que Deus estava pronto para a guerra, como um guerreiro pronto para a guerra. O versículo 9 diz: tira da descoberta o teu arco, e farta está a tua aljava de flecha. Está pronta para uso, em outras palavras. Deus está pronto para guerrear. Em outras palavras, é isso que a gente vê Abacuque nessa linguagem falando aqui, né, do poder de Deus. E o texto continua, eu vou ler aqui o versículo 13: tu sais para o salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento, traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças. Em outras palavras, aqui nós vemos que é uma representação de uma destruição total, né, que Abacuque está falando aqui, do que Deus iria fazer, né, representando aqui quando o texto fala que feres o telhado e a casa do perverso, descobres todo o fundamento. Isso aqui, meus queridos, representa aquilo que Deus faria, inclusive com o próprio povo da Babilônia, que o versículo 14 diz: traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças. Em outras palavras, o que a gente vê aqui é Deus falando que eles seriam punidos. O povo babilônio que puniu Judá agora seria punido também, né? Aí o versículo de número 16 e 17 são os versículos muito conhecidos da palavra de Deus, quando nós vemos assim o texto falando: ouvi o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremer os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ou seja, o que ele devia fazer era esperar no Senhor. É isso que ele está falando que iria fazer aqui, tão somente isso, né? Ele ficou comovido, tremeu os lábios dele, mas ele está dizendo que ele ia descansar, ele ia esperar e ia descansar no dia da angústia, sabendo que por fim Deus interviria em favor do seu povo contra aqueles invasores babilônios, né? Então esse é o conhecimento que dá paz. Esse é o conhecimento que dá paz. Enquanto isso não acontece, esse conhecimento dá paz. Enquanto não acontece aquilo que Deus iria fazer, punindo os próprios babilônios depois, esse conhecimento de tudo isso, do que Deus iria fazer, ainda que um conhecimento superficial, dá paz ao coração. E é isso que a gente precisa fazer. Nós não sabemos o que vai acontecer, é um momento de incerteza, mas uma coisa é certa: nós temos a certeza de que Deus irá fazer. Deus irá cumprir os seus propósitos. E nós precisamos esperar. Então somente espere. Não fique em crise, não fique preocupado com o que vai acontecer. Minha família, muitos não estão trabalhando, vai mexer com a economia. Não fique preocupado com isso por esses dias, mas espere. Espere tão somente no Senhor. Olha o que diz o versículo 17, que versículos lindos demais, os versículos 17 e 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. É assim. É alegria no Senhor. Alegria no Senhor. A exultação, alegria, são duas palavras que aparecem aqui
no Senhor. Sabe por quê? Porque as palavras não descrevem uma emoção de felicidade baseada na prosperidade no presente, não. As palavras do profeta Abacuque mostram, na verdade, contentamento, satisfação, que independem das circunstâncias. Independem. Ele não está aqui mais feliz porque algo iria acontecer do jeito que ele queria. Ele está feliz porque ele cria no Senhor. A felicidade não pode depender das circunstâncias que nós atravessamos. E ele termina o versículo 19, então, falando que o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Faz os meus pés como os da corça. Sabe por quê que Deus faz isso? A corça ela tem um andar seguro. A corça ela tem um andar confiante. E é por isso que ela está preparada para andar altaneiramente. Em outras palavras, onde o Senhor quiser que ela ande, é assim que ela anda. E assim é o que Deus faz conosco, quando nós confiamos no Senhor, quando nós confiamos e nos alegramos nele. Hoje nós talvez não tenhamos muitos motivos para nos alegrar, ficando em casa, não podendo sair tanto, não podendo fazer tudo aquilo que a gente quer, mas nós podemos nos alegrar no Senhor. Você crente, você discípulo de Jesus, você servo do Senhor, pode se alegrar no Senhor. Você pode exaltar o Senhor e se alegrar nisso. Você pode. Portanto, meus queridos, essa oração que nós vemos no capítulo 3 do profeta Abacuque é um modelo muito importante. Lições preciosas que nós tiramos aqui. A gente vê aqui o elo entre a oração e a palavra de Deus, porque não se separam. São meios de graça, oração e palavra de Deus, que trabalham juntos. E essa compreensão que Abacuque teve serve para nós hoje também. A palavra de Deus alimenta a oração. Você precisa suprir sua oração com a palavra de Deus. Não é à toa que Jesus nos ensinou a orar, uma oração bíblica. Não é à toa que nós encontramos no livro de Atos a igreja orando e ali é um relato de uma oração bíblica. Você vê também outros personagens bíblicos, né, orando orações bíblicas. E é assim que tem que ser a nossa oração. Não pode ser uma oração que olhe apenas para o nosso próprio umbigo, uma oração que esteja pensando apenas nos pedidos materiais e etc e tal. Não, não é assim. Jesus nos ensinou lá em João 15, no versículo 11, que essas coisas ele estava dizendo para que o gozo dele estivesse em nós, o nosso gozo fosse completo. Isso no versículo 11. Um pouquinho antes, ele vai dizer que se a palavra dele tivesse em nós, e nós na palavra, nós poderíamos pedir o que quiséssemos, e ele nos daria. Mas como assim? Como é que nós vamos pedir o que nós queremos? Quer dizer que então que eu posso pedir agora que a cura do coronavírus aconteça e Deus vai conceder agora, nesse momento? É isso? É isso que o texto está nos falando? Não. O texto está dizendo que a palavra de Deus tem que estar em mim. Eu preciso estar na palavra e a palavra está em mim. E quando isso acontece, eu posso pedir o que eu quero e é concedido. Em outras palavras, é isso que Abacuque compreendeu. Abacuque agora não pede pelo livramento, por exemplo, da nação de Judá. Abacuque está pedindo para que a vontade de Deus, porque ele entendeu a vontade de Deus, que a vontade de Deus fosse cumprida. Hoje é isso que nós precisamos orar. Precisamos sim pedir a Deus que nos abençoe com a cura do coronavírus, com a descoberta da vacina, etc e tal. Precisamos. Mas nós precisamos também entender que a vontade de Deus vai ser feita. E precisamos orar pela vontade de Deus também. A gente não sabe. Nós não podemos querer determinar. Deus, cura de uma hora para outra. Cura hoje todo mundo e vai ficar tudo bem. Não, Deus tem propósitos com isso. E Abacuque entende isso. Portanto, meus queridos, nós devemos alimentar nossas orações com a palavra de Deus, de maneira que possamos orar o que Deus quer. Orar a Bíblia, em outras palavras, né? Orar a palavra de Deus.